episódio 14, nós iremos falar sobre o culto ao ditador. Então, nós traremos aqui Hitler e o Holocausto. Quando o homem se coloca no lugar do Criador, o resultado é barbárie. Na década de 1930, uma nação inteira foi seduzida pela promessa de um império perfeito, liderado por um homem que exigia devoção cega e planejou o extermínio de um povo inteiro. A ascensão do nazismo na Alemanha, o totalitarismo absoluto, a máquina de propaganda estatal e a execução fria do Holocausto para eliminar os judeus e os dissidentes políticos. O orgulho extremo tentando aniquilar a descendência histórica da promessa. É a manifestação visível da arrogância de um homem que tentou mudar a criação à sua própria imagem, substituindo a adoração a Deus pelo culto à raça. Um embate entre as trevas da ideologia destrutiva à luz da resistência. Enquanto o regime tentava apagar a identidade dos perseguidos, pequenas chamas de fé e sacrifício nos campos de concentração provaram que o Espírito Santo de Deus se recusava a se curvar. Chamas de fé e sacrifício nos campos de concentração provavam que o agir do Espírito Santo naqueles homens os faziam recusar a se curvar. Ainda que o orgulho humano erga impérios de morte e decrete o fim dos escolhidos, Deus permanece soberano, preservando a vida onde o homem tentou fazer o deserto. Mas o mesmo orgulho que tenta exterminar um povo também é capaz de erguer barreiras físicas para separar irmãos. Episódio 15, o Muro da Separação, o Muro de Berlim. O fim de uma guerra mundial não trouxe a paz, mas uma divisão profunda. Em 1961, o mundo assistiu a uma cicatriz de concreto dividir não apenas uma cidade, mas famílias e destinos, transformando vizinhos em inimigos da noite para o dia. A Guerra Fria, materializada na construção do Muro de Berlim, dividiu o mundo em dois blocos ideológicos extremistas e bloqueou o direito de ir e vir através da força militar e do medo. A divisão territorial reflete diretamente a divisão que começou na Terra com Caim e Abel. O muro representa o esforço do mal em isolar, silenciar a fé e impedir que a luz da verdade atravesse as fronteiras da opressão estatal. A rivalidade ao extremo de dois lados que disputavam o controle absoluto do planeta. No entanto, por trás do concreto e dos guardas armados, o Espírito Santo se movia em orações silenciosas da igreja subterrânea, provando que nenhuma barreira física pode conter o agir divino. Ainda que os governos construam muros de concreto para trancar a liberdade e isolar os homens, Deus permanece soberano, pois as barreiras humanas caem quando ele decide agir. Mas, enquanto o muro caía no Ocidente, no Oriente uma linha invisível rachava uma nação ao meio. Irmãos gêmeos rivais, a divisão das Coreias. Uma mesma língua, uma mesma história, mas dois caminhos completamente opostos. A Península Coreana tornou-se o maior reflexo moderno de como o orgulho político pode transformar irmãos de sangue em rivais irreconciliáveis. A Guerra da Coreia e a consolidação da fronteira mais militarizada do planeta, separando o Sul democrático do Norte totalitário, onde o Estado assumiu oficialmente o papel de uma divindade intocável. Nos bastidores espirituais, o paralelo espiritual exato com as brigas de irmãos da antiguidade, Esaú e Jacó, Jeroboão e Roboão, o espírito de controle absoluto do norte tenta arrancar Deus do coração do povo, bem perto ali ao sul, punindo com campos de trabalho ou morte qualquer um que se recuse a adorar a dinastia dos líderes. O contraste absoluto entre a liberdade e a opressão. De um lado, a perseguição implacável. Do outro, a fé que cresce em segredo, mostrando que a competição entre o bem e o mal continua sendo travada nos lugares mais escuros da Terra. Ainda que ditadores exijam adoração exclusiva e punam severamente quem se ajoelha diante do Deus verdadeiro, o Senhor permanece soberano sobre os reis da terra, mantendo a chama da fé viva no silêncio do cativeiro, uma soberania que continua desafiando os novos impérios modernos que tentam controlar o amanhã. Bajo tu palabra.